Olá, amados, graça e paz, bom dia. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo o Autor e Consumador da nossa fé. Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta. Até aqui nos sustentou Ele. Bem-aventurados aqueles que depositam a confiança nele, confundidos e envergonhados aqueles que se levantam contra o ungido de Deus, contra Cristo. Porque agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A unidade da fé, unida num só propósito, num só coração, numa só fé. Ele é fiel e ele sustenta a sua noiva que está sendo preparada para aquilo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sabedoria que existe desde a eternidade, na origem, antes mesmo do princípio, que a terra era sem forma e vazia. Ele já havia sido gerado no seio do Pai. Provérbios 8, versículo 22 em diante, diz: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver rabismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. E então eu estava com eu era o seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mando habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte, da qual Jesus disse: Pai, me glorifica, assim como o Senhor me glorificava como antes. Assim o Pai o glorificou novamente. Este é meu Filho amado, em que me regozijo. Fazei tudo o que ele disser. Justamente pela desobediência, pelos filhos da desobediência, é que vem a ira do Cordeiro. A Bíblia nos diz que tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, eu lhes acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes desta profecia, eu retirarei o direito da cidade santa, da árvore da vida. Por isso devemos estar sempre vigilantes, dia após dia, segundo o Autor e Consumador da nossa fé. Ele nos ensina a perseverar nas obras, nas atitudes, na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio, as virtudes, os frutos do Espírito Santo, aqueles que permitem a terra boa em seu coração, coração de carne contrito e arrependido, e a terra boa, a semente que a palavra prospera e frutifica, não fica jamais em frutos infrutíferos, porque a árvore o ramo que produz somente folhas, ele
como disse aquela figueira, seca-te que ninguém mais coma fruto de ti. Aquele que não produz os bons frutos, o machado está posto à raiz, ele arranca. Mas aquele que permitir a poda, a limpeza, mais frutos ainda produzirão. Como ele nos ensinou por esses dias, alguns 100, outros 60, outros 30. Devemos sempre perseverar, ofertando de graça aquilo que ele nos concede, os dons irrevogáveis, da qual a forma de se operar sempre segundo o amor. E em mais um dia, que a gente continue, como diz o versículo 34, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Sabemos que jamais devemos agarrar um conceito e soltar o outro. Ele é amor, ele ama aqueles que nele depositam e confiam a sua esperança. Mas ele é também justiça para aqueles que pecarem contra ele. Como está escrito, violentará a sua própria alma, porque todos os que o aborrecem amam a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Deus nos concede o dom gratuito, é a sabedoria do alto, é o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, para que os dias vão bens e longos nessa terra, para que através da sabedoria do alto, o entendimento, nós andamos sempre na benevolência, os nossos dias nos são acrescentados ao invés de abreviados, aqueles que seguem na desobediência. E ele é riquíssimo na honra, na glória e na imortalidade, da qual ele não divide com homens, mas há um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. E em mais um dia perseverai segundo ele opera em nós. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.